com as meninas superpoderosas, cada noite era um. Aí eu parei para pensar um dia a respeito disso, dessa característica do amor, que é ser sensível às necessidades do outro e até o limite das suas possibilidades para preencher essa necessidade. Você percebe que isso é um efeito do amor, né? Mas você percebe que também pode ser causa? Imagina uma pessoa por quem você não sente absolutamente nada. Tá. Você tenta ser sensível às necessidades dela, não o que ela quer, o que ela necessita. Tenta ser sensível às necessidades dela e todos os dias fazer o seu melhor para preencher essa necessidade. Faz isso hoje, faz isso semana que vem, faz isso mês que vem. Um belo dia você vai olhar lá e o amor vai estar lá. Entendi. É uma construção. Isso é interessante, porque dá pra gente construir o amor de forma inconsciente. Por exemplo, pessoas que elas só vão... elas, por exemplo, trabalham juntos, porque eu não estou falando aqui do amor romântico, estou falando de um, inclusive pode ser um amor fraterno, né? Você estava falando do amor das tuas filhas e tal. Esse amor ele pode ser construído de forma inconsciente também, sem intenção, professor, ou não? Olha, o amor sempre tem uma dose de intencionalidade, porque as pessoas não são perfeitas e a paixão ela é muito exigente. Ela exige uma superfície muito lisa, sem imperfeições, porque qualquer coisa quebra a fantasia. A paixão é muito amparada sobre a fantasia. Para que você ame o outro, você tem que necessariamente compreender um monte de asperezas da personalidade do outro. E compreender as suas próprias, tentar aplainá-las. Existe uma certa dose de esforço no amor verdadeiro, ainda que seja uma amizade, ainda que seja um amor filial. As pessoas que nós amamos não são perfeitas. É verdade. E a gente tem uma capacidade muito grande de interagir com isso, de inclusive ajudar a polir essas arestas, né? E tomar também eles como ajuda para polir as nossas. Ou seja, existe um certo esforço consciente para fazer que ele aconteça. A paixão é muito amparada na fantasia. E a fantasia não admite imperfeições. Ela idealiza e quer que o outro encaixe na sua idealização. Acho que é importante dizer que a gente está falando aqui de... Quando eu era jovem, por exemplo, eu não sabia exatamente qual que era a diferença entre paixão... por exemplo, falava que estava apaixonado, de vez em quando, eu amo, não sei o quê. Amar precisa de uma construção mesmo, pelo menos do jeito que eu enxergo hoje. Com certeza precisa de um cuidado, né? Porque, te falei, já estou com a minha esposa há tanto tempo, e não é todo dia que a gente está apaixonado um pelo outro, né? Tem dia que a gente está irritado, ou briga, ou qualquer coisa assim, mas felizmente isso tem se tornado tão raro que eu nem lembro a última vez que a gente brigou. Mas o amor, a noção de que a gente se ama, ela supera esse tipo de problema, assim, que no fim das contas, assim, quando a gente para analisar mesmo, é tudo tão... Pelo menos no nosso caso, ele acaba sendo tão bobo que não é o que impede a gente de operar junto, de funcionar junto como uma família, assim, todos nós lá em casa, né, graças a Deus. Então, isso quer dizer que perceber que estar apaixonado é diferente de você amar e que com certeza o amor precisa de todo um cuidado, uma construção, uma intenção, é importante no fim das contas, porque a gente consegue assim enxergar a verdade das coisas, né? Às vezes ouvir um eu te amo não quer dizer que ama mesmo, né? Às vezes tem a ver com uma não diria nem confusão, mas uma falta de conhecimento do que realmente quer dizer a palavra amor. Como eu falo pra caramba que o meu trabalho é meio falar e ouvir um monte, eu acabo tendo um pouco de apreço pelas palavras, né? Então, o que significa realmente amor é uma parada que é muito... Assim, ela apesar de ser parecido com a sensação de estar apaixonado, é diferente, no fim das contas. A paixão tem um ciclo, que necessariamente ela vai cumprir e vai findar. Costumo dizer que paixão é parecido com gripe. Ela cumpre um ciclo e necessariamente vai findar. Não é mal, paixão é chocolate. Uhum. Só que você não tem como sustentar comendo chocolate eternamente, né? Isso é uma gripe mesmo. Eu já vi filósofos dizendo que é como estar doente. Né? É como estar doente mesmo, a paixão. Minha avó, Dona Julieta, que era uma figura muito engraçada, interessante, ela dizia assim: minha filha,
Sabe qual é a maneira mais rápida de curar a paixão por alguém? Como é que é, vó? Casa com ele. Olha, cura rápido. interessante. Porque ela não suporta a realidade, choque da realidade. A paixão é sustentada na fantasia, como eu já falei. Tá? Agora, o amor, ele é, inclusive, uma construção de si mesmo, que esse é um outro aspecto interessante. Há uma frase filosófica que diz que a melhor coisa que você pode fazer para aqueles que ama é crescer como ser humano. Você cresce, inclusive, para amar melhor, para amar mais profundamente, para garantir que você sempre estará com aquela pessoa, que as oscilações da tua psique não te levarão a um dia partir para longe, para esquecer tudo que foi construído. Ou seja, você cresce, inclusive, para garantir àqueles que ama que eles sempre podem contar contigo. Amor seria uma das virtudes, então, que a gente deveria buscar como ser humano. Com certeza. Um amor profundo que ele vai cada vez mais criando raízes à medida que você caminha como ser humano. Quanto maior eu sou como ser humano, melhor eu posso amar. Aí tem aqueles sintomas maravilhosos, né? Que é quando você vê as coisas mais bonitas da tua vida, as coisas mais nobres, você lembra de fulano. Fulano gostaria de ver isso aqui. São sintomas de amor maravilhoso. Imagina o que? As coisas mais elevadas e mais nobres da sua vida, a pessoa que está do seu lado, você não tem como compartilhar. São relações muito limitadas. Tá? Então, o amor, a beleza, a bondade, a justiça, a fraternidade, lembra o outro. Fulano gostaria de ver isso aqui. Fulano gostaria de estar ouvindo isso. Fulano gostaria de compartilhar isso comigo. Que outras... se a gente fosse listar algumas das outras virtudes que seriam as principais, existe isso? Virtudes principais que um ser humano deveria buscar? E se sim, me diz algumas. Bom, se a gente fosse apoiar numa visão platônica, Platão fala muito da ideia do bem. É como se a ideia do bem, o bem, fosse, na verdade, a única virtude. Quando essa virtude toca a relação entre dois seres humanos, pode se tornar amor. Pode se tornar justiça, quando aí há algum problema de alguma rusga, né? Pode se tornar fraternidade, quando aí há alguma necessidade. Mas se diz que a virtude fundamental é a ideia do bem. O bem é aquilo que une, e todo o universo caminha para a unidade. Isso é até ciência, né? Que se imagina que o universo expande e um dia vai contrair. Tudo volta para a unidade, segundo a década pitagórica, lá no final tudo volta para o 10, 1 mais 0 é 1. Tudo volta para a unidade. Então essa força que une, o bem para Platão é aquilo que une. Tá? Essa força que une, que vai agregando as coisas, que vai harmonizando, é o bem. Agora, conforme a interface que ela toca, ela se torna uma virtude diferente. Todas aquelas que o mundo manifestado necessitar. Conforme a situação que ela toca, ela vai tomar um colorido, que são as múltiplas virtudes. Pode ter virtudes que às vezes a gente nem imagina. O amor a si próprio gera a dignidade, gera o respeito. O bem é aquilo que une. Tá aí uma boa definição. É a definição platônica. Ou seja, o universo trabalha no sentido de te levar de volta para a casa do Pai, te levar para a unidade. Tudo veio da unidade, tudo volta para lá. Porque a próxima coisa já que a gente estava falando de bem, eu ia te perguntar se a gente não tem várias visões do que é o bem. Mas aí, se o bem é aquilo que une, a gente já tem aí um caminho mais universal para prestar atenção. Será que isso que eu estou fazendo aqui une ou afasta? Então, se une, provavelmente é o bem, né? Com certeza. Agora a gente pode estar olhando errado também, né? E aí a gente pode gerar problemas. Bom, quando nós queremos manipular para defender o nosso ponto de vista, vamos distorcer e achar que qualquer coisa que a gente faz une. Agora, se você realmente quer ver a verdade, você vai encontrar. Tá? Se eu perguntar se isso que eu estou fazendo une com a intenção de saber, eu vou saber. Agora, se eu perguntar com o intuito de provar a minha premissa, eu vou gerar um viés onde vou ver qualquer coisa. Sim. Isso tem a ver com, por exemplo, acontece bastante, especialmente, provavelmente você vai lidar com isso fazendo um podcast também, que é pessoas que estão dispostas, a pessoa está a fim de ouvir para então responder, o que é completamente diferente de uma pessoa que quer ouvir para entender o que você está falando, né? Então, que tem mais ou menos a ver com isso, que é como é que você vai tirar algum valor
daquilo que está sendo dito para você ou daquela ideia que está sendo posta, se você... Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!